Resumo sobre restos a pagar, despesas de exercícios anteriores e suprimento de fundos para ICMBio. Restos a pagar são despesas empenhadas, mas não pagas até o encerramento do exercício financeiro, permanecendo como obrigação para o exercício seguinte. Podem ser classificados em processados, quando a despesa já foi liquidada, ou seja, o serviço foi prestado ou o bem entregue, mas o pagamento não foi efetuado. Não processados, quando a despesa ainda não foi liquidada, ou seja, está empenhada, mas o serviço ou bem não foi entregue. Despesas de exercícios anteriores. DEA refere-se a despesas que deveriam ter sido pagas em exercícios anteriores, mas que não foram. O reconhecimento dessas despesas ocorre no exercício corrente e está condicionado à ausência de saldo suficiente no orçamento anterior para sua execução. Exemplos incluem compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, obrigações legais como salários ou indenizações pendentes. Suprimento de fundos é a concessão de recursos financeiros em caráter excepcional para atender despesas de pequeno valor ou urgentes, quando não é possível realizar o processo normal de execução orçamentária. As principais características incluem: deve ser concedido por meio de um ato administrativo formal. O responsável pela utilização dos recursos deve prestar contas, comprovando a regularidade dos gastos. Não é utilizado para despesas regulares contínuas ou de grande vulto. Regras importantes sobre suprimento de fundos: o valor deve ser adequado ao tipo de despesa a ser realizada. Não pode ser concedido a servidor em débito com a prestação de contas de suprimentos anteriores. Deve obedecer ao princípio da legalidade, eficiência e transparência. Questões 20 em 10 sobre restos a pagar, despesas de exercícios anteriores e suprimento de fundos. Questão 1. Restos a pagar referem-se a despesas empenhadas, mas não pagas até o encerramento do exercício financeiro. Resposta: certo. Comentário: essas despesas podem ser processadas ou não processadas, dependendo de sua liquidação. Questão 2. Restos a pagar processados referem-se a despesas já empenhadas, mas ainda não liquidadas. Resposta: errado. Comentário: restos a pagar processados são despesas já liquidadas, mas ainda não pagas. Questão 3. As despesas de exercícios anteriores são pagas com os recursos do orçamento vigente. Resposta: certo. Comentário: essas despesas são reconhecidas no exercício atual, pois não foram pagas no exercício de origem. Questão 4. Despesas de exercícios anteriores só podem ser reconhecidas se houver saldo disponível no orçamento anterior. Resposta: errado. Comentário: essas despesas são reconhecidas no orçamento atual, mesmo sem saldo no orçamento anterior. Questão 5. O suprimento de fundos é utilizado para atender despesas de pequeno valor ou urgentes. Resposta: certo. Comentário: é um mecanismo excepcional que busca garantir agilidade no atendimento de demandas específicas. Questão 6. Restos a pagar não processados referem-se a despesas empenhadas, mas ainda não liquidadas. Resposta: certo. Comentário: nessa situação o serviço ainda não foi prestado ou bem entregue. Questão 7. Suprimento de fundos pode ser concedido para despesas regulares e de grande vulto. Resposta: errado. Comentário: esse mecanismo é restrito a despesas excepcionais, de pequeno valor ou urgentes. Questão 8. A prestação de contas do suprimento de fundos deve ser realizada pelo servidor responsável. Resposta: certo. Comentário: o servidor deve comprovar a regularidade dos gastos realizados. Questão 9. Restos a pagar processados indicam que o serviço foi prestado ou bem entregue, mas o pagamento não foi efetuado. Resposta: certo. Comentário: esses restos a pagar já passaram pela fase de liquidação. Questão 10. Despesas de exercícios anteriores podem incluir salários atrasados e indenizações pendentes. Resposta: certo. Comentário: esses são exemplos típicos de despesas reconhecidas como de exercícios anteriores. Questão 11. Suprimento de fundos deve ser concedido por meio de ato administrativo formal. Resposta: certo. Comentário: esse mecanismo exige autorização formal e específica. Questão 12. Restos a pagar sempre devem ser pagos no mesmo exercício financeiro em que foram empenhados. Resposta: errado. Comentário: eles são pagos em exercícios subsequentes, conforme disponibilidade financeira. Questão 13.
Despesas de exercícios anteriores precisam estar empenhadas no orçamento anterior. Resposta: errado. Comentário: essas despesas são reconhecidas no exercício atual, mesmo que não tenham sido empenhadas no anterior. Questão 14. O suprimento de fundos é incompatível com o princípio da transparência. Resposta: errado. Comentário: ele deve obedecer aos princípios da legalidade, eficiência e transparência. Questão 15. Restos a pagar podem ser classificados como despesas correntes ou de capital. Resposta: certo. Comentário: eles seguem a classificação da despesa original. Questão 16. O uso indevido de suprimento de fundos pode levar à responsabilização do servidor. Resposta: certo. Comentário: a prestação de contas deve comprovar o uso correto dos recursos. Questão 17. As despesas de exercícios anteriores sempre reduzem o saldo do orçamento anterior. Resposta: errado. Comentário: essas despesas são pagas com os recursos do orçamento vigente. Questão 18. Restos a pagar não processados podem ser cancelados se não forem liquidados no prazo estabelecido. Resposta: certo. Comentário: a legislação permite o cancelamento desses restos se não forem liquidados. Questão 19. A prestação de contas do suprimento de fundos deve incluir os comprovantes das despesas realizadas. Resposta: certo. Comentário: os comprovantes são essenciais para verificar a regularidade dos gastos. Questão 20. Despesas de exercícios anteriores são classificadas como restos a pagar no orçamento. Resposta: errado. Comentário: essas despesas não são classificadas como restos a pagar, mas como obrigações do exercício vigente.